Irã, Turquia e Israel, o xadrez geopolítico e o padrão da Babilônia, enquanto o mundo observa os mapas digitais mudarem de cor com o avanço de exércitos e o traçado de novas fronteiras. Uma pergunta silenciosa ecoa sob as camadas de poeira das ruínas mais antigas da Terra, desafiando generais e presidentes. Existe uma tensão invisível que paira sobre o Levante, uma força gravitacional que atrai todas as potências globais para um pedaço de terra do tamanho de um pequeno estado, sugerindo que o controle da região não é apenas uma questão de recursos, mas de legitimidade cósmica. Ao olharmos para a arquitetura de segurança moderna, com seus satélites espiões e acordos diplomáticos frágeis, percebemos que a disputa pelo domínio do Oriente Médio não é um fenômeno do século XXI, mas a repetição de um ciclo milenar cravado na pedra e no sangue. As manchetes dos jornais focam em líderes temporários e alianças voláteis, mas a arqueologia nos mostra que, sob os alicerces dos atuais palácios governamentais, repousam os escombros de impérios que também acreditavam possuir o título de propriedade perpétua daquelas areias. Se você remover a camada superficial da política moderna, encontrará a mesma estrutura de poder descrita em textos que precedem a fundação de Roma, revelando que a verdadeira autoridade sobre o Oriente Médio opera segundo leis que ignoram as resoluções das Nações Unidas. Para entender quem realmente manda no Oriente Médio hoje, precisamos desligar o ruído das notícias de última hora e escavar as evidências documentais que expõem a mecânica secreta da ascensão e queda das nações nesta região central do globo. A geografia do Oriente Médio, com seus rios vitais e passagens estratégicas, sempre funcionou como um palco onde a soberania humana é testada ao limite e onde a história parece seguir um roteiro pré-determinado que desafia a lógica das ciências políticas contemporâneas. Quando analisamos o cilindro de Ciro, um dos artefatos mais importantes do Museu Britânico, não vemos apenas um decreto de direitos humanos antigos, mas a prova física de que o poder no Oriente Médio é sempre concedido e transferido, nunca conquistado definitivamente pela força bruta. A narrativa bíblica, frequentemente tratada apenas como texto religioso, oferece uma análise geopolítica crua e sofisticada em livros como Daniel, descrevendo a sucessão de hegemonias mundiais não como conquistas humanas, mas como concessões temporárias de uma autoridade superior. O conceito de soberania na mente antiga, corroborado por estelas de vitórias sírias e babilônicas, sugere que o governante humano é apenas um inquilino, um administrador provisório que pode ser despejado assim que sua utilidade histórica ou moral se esgota. Hoje, vemos uma luta feroz entre potências regionais que tentam preencher o vácuo deixado pelo colapso do Império Otomano há um século, uma fragmentação que, curiosamente, espelha a descrição profética de um tempo de ferro misturado com barro, onde alianças são fortes, mas quebradiças. A arqueologia confirma que cada superpotência que tentou impor uma regra absoluta sobre a região, fossem os egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos ou romanos, acabou sendo desmantelada subitamente, muitas vezes por razões que escapavam à análise militar convencional da época. O padrão histórico sugere que o Oriente Médio é uma terra que vomita seus ocupantes, quando a medida de sua iniquidade transborda, um termo técnico antigo que pode ser traduzido para a geopolítica moderna como o ponto de ruptura social e moral de um regime. Ao observar as atuais tensões entre o bloco persa, a liderança sunita e o Estado de Israel, estamos vendo a reencenação de antigas rivalidades descritas como o conflito entre o rei do norte e o rei do sul, arquetipos de poder que pressionam a região central de todos os lados. Documentos encontrados em cavernas e inscrições em monumentos erodidos revelam que a estabilidade no Oriente Médio nunca foi alcançada pela hegemonia de um único homem, mas sempre dependeu de um equilíbrio delicado, muitas vezes orquestrado por fatores externos ou climáticos que ninguém podia controlar. A ilusão de controle é a droga mais potente consumida pelos líderes mundiais. Eles desenham linhas na areia e constroem muros de concreto, esquecendo-se de que a própria Terra guarda a memória de muralhas muito maiores que hoje são apenas montículos de terra para turistas. A resposta da Bíblia para a pergunta quem manda no Oriente Médio é chocante, porque retira o protagonismo do ser humano e o
coloca sobre uma estrutura de leis espirituais imutáveis. O Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Essa afirmação, encontrada no livro de Daniel capítulo 4, não é apenas teologia. É uma tese de filosofia da história que explica por que impérios aparentemente invencíveis, como a Babilônia de Nabucodonosor, colapsaram da noite para o dia, enquanto a identidade de povos oprimidos permaneceu intacta. A arqueologia moderna continua a desenterrar tabuletas que registram o pânico de reis antigos diante de presságios e mudanças políticas repentinas, mostrando que a ansiedade pelo controle do futuro é uma constante na psique dos governantes desta região. O atual cenário geopolítico, com suas guerras por procuração e a constante ameaça nuclear, é o reflexo direto da incapacidade humana de estabelecer uma paz duradoura em uma terra que foi designada, segundo os textos sagrados, como o centro nervoso da redenção e do julgamento global. Existe uma conexão profunda entre a neurociência moderna e a maneira como os antigos reis exerciam seu poder. Eles entendiam que um decreto real, uma palavra falada com autoridade, tinha o poder de alterar a realidade física e social de milhões de pessoas instantaneamente. Essa compreensão de que a palavra molda o destino não se aplicava apenas a impérios, mas é um princípio que rege a vida individual de cada ser humano, onde aquilo que declaramos pode construir ou destruir nossos próprios reinos pessoais. No contexto atual, onde somos bombardeados por informações e narrativas, entender o poder da linguagem e como ela reconfigura nosso cérebro é essencial para não sermos dominados por decretos externos, mas assumirmos a soberania sobre nossa própria mente. Se você deseja compreender como a ciência confirma que suas palavras têm o poder de alterar sua biologia e seu futuro, assim como os decretos antigos alteravam a história, recomendo profundamente a leitura do flipbook As Palavras Têm Poder, baseado em neurociência. Este material inédito explora a mecânica oculta da linguagem e como você pode usar essa ferramenta para moldar seu destino, saindo da posição de espectador para de protagonista da sua própria história. O link para conhecer está disponível nos comentários fixado, retornando à análise do poder no Oriente Médio. Percebemos que a atual disputa por Jerusalém não é meramente territorial, mas uma batalha pela legitimidade de narrar a história. Pois quem controla o monte do templo controla a narrativa teológica de 3 grandes religiões. A Bíblia apresenta Jerusalém como um cálice de tontear para todas as nações, uma profecia que se materializa diariamente nas assembleias internacionais, onde a cidade é o ponto de discórdia, que impede qualquer consenso global definitivo. O que choca os analistas políticos seculares é a persistência de Israel, uma nação que, segundo todas as leis da probabilidade histórica e arqueológica, deveria ter desaparecido nos moinhos da história, mas que permanece como um relógio profético, marcando o tempo das nações. A estrutura de poder na região hoje é policêntrica e caótica, exatamente como descrito nas visões apocalípticas de feras diversas que surgem do mar, representando reinos com naturezas e ideologias distintas que não se misturam, mas colidem violentamente. A presença de superpotências ocidentais e orientais na região, com suas bases militares e frotas navais, é apenas a camada visível de uma disputa espiritual mais profunda sobre quem tem o direito de estabelecer a ordem final no mundo. Textos como o Salmo 50 descrevem os reis da terra se levantando e conspirando juntos. Uma imagem que se assemelha perturbadoramente às cúpulas internacionais, onde o destino do Oriente Médio é discutido sem a presença dos verdadeiros interessados. A arqueologia bíblica nos lembra que a Assíria, com toda a sua crueldade militar, foi usada como uma vara da ira divina, sugerindo que mesmo as forças mais destrutivas na geopolítica atual podem estar, sem saber, cumprindo um propósito maior dentro de um cronograma que não controlam. Nenhuma nação detém a soberania absoluta sobre o Oriente Médio, porque a terra em si está vinculada a promessas incondicionais, feitas a patriarcas há 4.000 anos. Promessas que precedem qualquer resolução da ONU ou tratado de fronteira moderno. O choque de realidade vem quando percebemos que a estabilidade da região não virá de Washington, Moscou, Pequim ou Teherã,
mas de um alinhamento com os princípios estabelecidos naqueles pergaminhos antigos que muitos desprezam como mitos. A história secreta do Oriente Médio é a história do Altíssimo, intervindo nos assuntos humanos, para provar que a força militar não é o fator determinante final, como evidenciado pela derrota inexplicável do exército de Senaqueribe nos portões de Jerusalém. Hoje, enquanto olhamos para a Síria, o Iraque, o Iêmen e a Terra Santa, vemos as cicatrizes de tentativas humanas, falhas de impor ordem, criando um cenário de complexidade tal que apenas uma intervenção transcendente parece capaz de resolver. A resposta bíblica final sobre quem manda no Oriente Médio é que a região está sendo preparada para uma transição de autoridade, onde os reinos humanos darão lugar a um governo de justiça e paz que não nascerá de urnas ou golpes de Estado. Até que esse momento chegue, a região continuará sendo o epicentro de tremores geopolíticos, um lembrete constante de que a humanidade, apesar de toda a sua tecnologia, não consegue pacificar o berço de sua própria civilização sem ajuda superior. O estudo destas conexões entre passado, presente e profecia nos convida a uma humildade intelectual, reconhecendo que somos passageiros em um trem conduzido por uma mão invisível, atravessando a paisagem da história em direção a um destino fixo. Enquanto os governantes debatem e os exércitos marcham, as pedras antigas de Jerusalém permanecem em silêncio, testemunhas de que todos os impérios passam. Mas a palavra que as consagrou permanece inalterada diante do tempo e do caos. O verdadeiro poder não está em quem ocupa o trono hoje, mas em quem determinou a duração do seu reinado antes mesmo que ele nascesse. Uma verdade que transforma a nossa visão de mundo e nos dá esperança além das manchetes alarmantes. Para aqueles que desejam aprofundar seu entendimento sobre como as leis invisíveis regem tanto a geopolítica quanto a vida pessoal, o Flipbook As Palavras Têm Poder oferece uma chave mestra baseada em ciência e sabedoria antiga para destravar seu potencial. Descubra como alinhar sua própria narrativa com princípios de sucesso e autoridade que resistem ao teste do tempo, acessando o material exclusivo preparado para expandir sua visão de realidade e propósito. O link se encontra nos comentários fixado.